Olá, boa tarde a todos. Me escutam bem? Então tá bom. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de forma antecipada a participação de todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, seguros, né? Só para me apresentar, meu nome é Eliette Martins, eu sou sócia responsável pela prática de ESG Advisory da KPMG do Brasil. Hoje, com muita satisfação, eu inicio o primeiro episódio da nossa série Jornada ESG, que é uma série de webcasts destinados para a gente debater, né, temas, tendências, desafios ESG no mercado. O tema de hoje será a importância do ESG na retomada, na nova realidade dos negócios. E para participar desse webcast comigo, hoje a gente tem convidados muito especiais, com muita experiência no tema no mercado, começando pelo meu sócio Ricardo Zibas, que lidera comigo a prática de ESG na KPMG do Brasil. Temos a Sônia Favaretto, que é presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil e vice-presidente do Conselho Técnico Consultivo do CDP. E a Luzia Hirata, que é Equity Research Analyst no Santander Asset Management, que também tem uma vasta experiência na avaliação de aspectos ESG nas investidas do banco, né? Bom, primeiramente, obrigada, Sônia, Luzia e Zibas, por terem aceito o nosso convite, né? Eu acho que vai ser muito legal, né, poder ouvir a experiência de vocês e a gente poder fazer mais um bate-papo, né? Discutir esse importante tema com os nossos convidados, né? Bom, para a gente iniciar, como vocês têm notado, né, o tema ESG ele tem ganhado ali uma bastante relevância e importância no mercado, né? Nos últimos anos, a gente tem percebido diversos avanços no tema, na discussão do tema no Brasil, e diversas diretrizes e novos requerimentos regulatórios relacionados a esse aspecto foram lançados, seja no Brasil ou seja no aspecto internacional, né? Então, aqui eu trago para vocês, nos últimos 10 anos, né, como que foi, né, a evolução desse tema quando a gente pensa na divulgação e na incorporação dos aspectos ESG. E, para começar, né, eu gostaria de relembrar um fato lá em 2011, né, quando a B3 ela lançou o programa Relate ou Explique. E aqui a Sônia teve um papel fundamental, né, nesse programa, que o principal objetivo foi estimular que as empresas que eram listadas, né, na B3, na época BMF e Bovespa, fizessem a divulgação das suas práticas socioambientais ao mercado, seja por meio do seu relatório de sustentabilidade ou por meio do seu relato integrado. E aí, no primeiro ano de adesão, né, que o programa ele foi lançado em dezembro de 2011, né, e no primeiro ano de adesão, nós tivemos aproximadamente 45% das empresas listadas que fizeram, né, a divulgação ou explicaram ao mercado as práticas socioambientais adotadas. E esse resultado, ele foi inclusive discutido e apresentado no Rio+20, que foi uma conferência muito importante na época, realmente para debater as questões socioambientais no mundo, né? E o que eu entendo é que depois do Rio+20, aqui teve um papel muito fundamental, né? Porque se a gente acompanhar, né, depois de 2011, no passar dos anos, o movimento das empresas divulgarem essas práticas ao mercado, ele aumentou gradativamente ao longo dos anos, né? No segundo ano, de 45% já passou para 60% das empresas que divulgaram essas práticas ao mercado. Em 2014, nós tivemos um outro importante marco, né, que foi a divulgação da instrução CVM 552, que ela veio para acrescentar e alterar alguns aspectos da CVM 480, que é a instrução que determina, né, uma série de temas relacionados a divulgações por empresas abertas no mercado. E o que a CVM 552, além de outros aspectos relacionados à governança corporativa, o que ela trouxe também foi a necessidade de se divulgar aspectos socioambientais como fatores de risco no formulário de referência.
que é o documento que as empresas listadas devem divulgar ao mercado com relação a vários aspectos, a vários fatores de riscos, e passou a se incluir também os aspectos socioambientais, né? Hoje, se você pegar o formulário de referência, além da seção de fatores de riscos, você também tem uma outra seção, que é na seção 7, que você divulga todas as práticas relacionadas a aspectos socioambientais e ESG ao mercado. Bom, em 2016, a gente teve um outro importante marco, né, quando a gente fala de questões relacionadas à governança corporativa, que foi a promulgação da Lei 13.303, que também é conhecida como Lei das Estatais, né? Ela trouxe uma série de diretrizes e requerimentos relacionados a práticas de governança corporativa, gestão de riscos e compliance, que devem ser seguidas por empresas públicas, sociedades de economia mista, e, em alguns casos, também por suas subsidiárias, né? E aí, o que eu gostaria de destacar na lei, né, que dentro desses diversos aspectos que essas empresas devem observar, a necessidade de divulgação anual do relato integrado e relatório de sustentabilidade pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. E vocês podem imaginar a quantidade de empresas que se encaixam nessas características no Brasil, né? Nesse mesmo ano, um outro importante acontecimento foi o lançamento do Código Brasileiro de Governança Corporativa para Companhias Abertas, né? Foi um código que ele foi elaborado pela iniciativa do GT Interagentes, foi uma iniciativa com 11 entidades de bastante renome no mercado, e que ele veio trazendo também uma série de princípios e diretrizes relacionadas a práticas de governança corporativa para serem adotadas pelas empresas brasileiras, né? Utilizando muito o conceito do pratique ou explique. Ou seja, né, caso essas companhias não adotem as diretrizes descritas no código, elas devem explicar ao mercado por que elas não adotam e se elas adotam uma outra prática que possa atender esse mesmo objetivo. E aí, neste código, né, eu gostaria de destacar 4 importantes aspectos que estão relacionados à questão ESG, né, a importância do tema. O primeiro é que ele traz como responsabilidade do Conselho de Administração que, na sua definição do seu plano estratégico, considere o alinhamento desse plano estratégico com as questões socioambientais, né? Então, o quanto que esse seu plano estratégico, de fato, se preocupa e incorpora aspectos socioambientais nessas práticas de governança, né? Um outro aspecto é que ele também tem que avaliar de forma periódica a exposição a riscos da companhia. E aí, com certeza, o aspecto a riscos relacionados à ESG também deve ser incorporado nessa avaliação, né? Um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar é que o diretor-presidente e a diretoria, eles também devem ser avaliados, né, com base em metas financeiras e não financeiras. E quando a gente fala de aspectos não financeiros, são também os aspectos relacionados à incorporação de aspectos ESG na sua estratégia. E aí, por último, um outro tema que eu gostaria de destacar é a questão dos aspectos relacionados à remuneração dos executivos, né? Ou seja, os executivos eles devem ser remunerados pensando também na avaliação da incorporação dos aspectos ESG nas suas avaliações, tá? Bom, um outro aspecto que eu gostaria de destacar é que em 2017 depois veio a ICVM 586, né? E qual foi o objetivo da instrução CVM 586? Foi trazer a necessidade de divulgação de um documento que chama Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa para Companhias Abertas, e justamente é o documento onde as empresas devem divulgar se elas adotam ou não as práticas descritas no Código Brasileiro de Governança, né? Incluindo esses aspectos ESG que eu acabei de mencionar a vocês. Bom, e aí, seguindo, né, nessa jornada, eu acho que um outro importante marco, né, foi o posicionamento do CEO da BlackRock, né, tanto nas cartas que ele emitiu em 2019 como na carta de 2020, onde ele trouxe, né, a necessidade das
as empresas onde a BlackRock investe de se preocuparem com os aspectos de criação de valor dos seus negócios e se preocuparem com os aspectos de ESG, né? Eu diria que essas cartas, né, elas acabam sendo muito avaliadas e seguidas não só por empresas, né, que investem em outros recursos, mas por qualquer outra organização que tende a incorporar boas práticas de governança e práticas de ESG nas suas estratégias. E aí, mais recentemente, a gente observou também que a SEC ela tem discutido e se preocupado o quanto que os seus requerimentos atuais de divulgações de informações ao mercado, pelas companhias que são abertas no mercado norte-americano, incorporam os aspectos de ESG, né? E hoje se discute a necessidade de revisitar esses requerimentos justamente para incorporar aspectos ESG nesses requerimentos de reporte. Então, aqui a gente pode observar na linha do tempo como que o tema ele vem ganhando força e importância de fato no mercado, né? E essa jornada ela não para. Se a gente for pensar, hoje tem um ativismo muito grande, tanto por parte dos acionistas como dos stakeholders, e aqui eu trago para vocês, né, uma pesquisa feita pelo próprio Delman, que traz que 73% dos trabalhadores eles esperam que os seus CEOs, né, os seus principais executivos, se manifestem sobre mudanças climáticas. Então, aqui fica claro, né, o ativismo dos stakeholders com relação a um dos aspectos de ESG. Por outro lado, você tem um engajamento muito grande, tanto dos conselheiros como dos CEOs, para incorporarem, para integrarem os aspectos ESG nos seus negócios também. Então, aqui um outro dado que eu gostaria de trazer para vocês, uma pesquisa feita pelo NACD traz que 52% dos conselheiros de administração entrevistados responderam, né, que eles acreditam que o CA melhorou o seu entendimento sobre os aspectos de ESG, e 50% dos entrevistados colocaram que eles passaram a reavaliar os riscos e a oportunidade ESG na avaliação dos seus negócios. Então, a gente percebe ali também uma tendência de crescimento, né? E com base nos CEOs, outros dados que a gente tem observado, né, no mercado, tem uma pesquisa também da Harvard Business Review, que traz que 181 CEOs, né, dos principais CEOs no mercado norte-americano, eles têm repensado, de fato, o seu modelo de negócio, né, para trazer o propósito de criação, de geração de valor do seu negócio acima da própria intenção de retorno e lucro, né? E nessa mesma linha, uma pesquisa realizada pela KPMG, também com 50 CEOs no mercado brasileiro, trouxe que 70% desses CEOs entende que é de sua responsabilidade pessoal garantir que os aspectos ESG reflitam os valores dos seus clientes. Ou seja, aqui fica claro que há, de fato, um ativismo de stakeholders e um engajamento dos administradores para incorporar as práticas ESG nessa jornada ESG, né? Na sequência, por conta de todos esses aspectos que eu acabei de mencionar, o tema ESG ele é, sem dúvida, pauta das reuniões, da agenda de reuniões dos órgãos de governança, né? O nosso Audit Committee Institute da KPMG, ele anualmente faz uma pesquisa com conselheiros de administração para discutir quais são as principais tendências, quais são os principais temas de preocupação e que devem ser considerados na agenda, né, do Conselho a cada ano. E aí a gente pode perceber que nessas duas últimas pesquisas realizadas, né, em 2019, dentre os diversos riscos emergentes que devem fazer parte da agenda do Conselho, a questão da geração de valor a longo prazo já era considerada pauta da reunião do Conselho de 2019, e 2020 também, né? Então, se incorpora o tema ESG com uma visão muito mais ampla, que é, de fato, integrar todos os aspectos de Environmental, Social e Governance nas suas agendas, nas suas discussões de conselho, né? Então, aqui eu termino a minha fala, né? Eu quis trazer, de fato, aqui um contexto para a gente poder depois
emendar lá para um bate-papo com as nossas convidadas. E eu gostaria de convidar nesse momento o Ricardo Zibas, que é o meu sócio, para ele trazer um pouco aqui do cenário global dos aspectos ESG e principalmente a questão da necessidade de investimentos sustentáveis, que é algo que também tem sido bastante demandado pelo mercado. Zibas, por favor, com você. Ok, boa tarde a todos. Não sei se vocês me ouvem. Bom, Elete, obrigado. É um prazer estar aqui. Eu acho que a ideia é que seja um bate-papo entre amigos, né? Estamos aqui entre 150 amigos, né? Talvez mais, mas eu acho que a ideia é essa. Queria começar fazendo um disclaimer, né? Que essa foto que vocês estão vendo é de quando eu entrei como trainee na firma, tá? Então, vocês não se assustem que a pessoa que está falando é diferente da foto, mas isso aí a gente vai, aos poucos a gente vai mudando, né? Eu queria começar, eu acho que assim, o desafio é falar alguma coisa sobre ESG em 3, 4 minutos, porque eu acho que é muito mais válido o nosso bate-papo aqui, aproveitar a experiência dessas pessoas aqui que eu conheço há mais de 10 anos, né, todos vocês, é uma honra estar aqui com vocês. Mas assim, nós que estamos nessa área há tanto tempo, nós já vimos várias ondas aí relacionadas ao tema, né? Para quem começou lá atrás, né, vai se lembrar que esse tema lá nos primórdios era alguma coisa muito assim ligada à saúde e segurança, ao operacional das fábricas, né, a questão da poluição, a questão das chaminés, era uma coisa muito operacional, né? E aos poucos isso foi subindo, né? Não que isso não seja importante até hoje, mas isso foi subindo. E hoje, como você comentou, né, Elete, estamos aí falando no nível do conselho de administração. Né? A gente começou lá atrás também falando de sustentabilidade, depois a gente falou muito de mudança climática. Quem se lembra aí de 2014, 2015, a questão da água em São Paulo, que a gente achava que, né, ninguém nunca imaginava, e acho que isso também não está endereçado. Então, assim, são vários temas, eu acho que tudo isso que desemboca no ESG, e hoje a gente está falando de algo que, na minha visão, é a confluência de tudo isso que a gente já trabalhou e falou, quer dizer, hoje a gente está falando aí de nível de conselho e do investidor, ou seja, as coisas foram subindo na escala, né, talvez da relevância e da importância que as pessoas dão a esse tema. E eu gostaria de deixar assim, a gente vai ter um debate depois, mas a pergunta é, será que dessa vez vai? Né? Quer dizer, será que agora a gente finalmente chegou num ponto que é um ponto sem volta? Isso eu vou deixar para a gente falar depois. Né? Então, eu queria mostrar rapidamente para vocês, eu apertei aqui para o lado errado, né, um pouco do que a gente vê. Esses quadradinhos que vocês estão vendo aí, na verdade, é uma percepção de risco que o World Economic Forum faz todos os anos. E nada mais é do que o seguinte, é mostrar que, né, eu peguei de 2014 a 2020, mas quem tiver curiosidade, pode pegar aí dos últimos 20 anos no site do fórum. As prioridades de risco, elas vão mudando ao longo do tempo. A percepção dos riscos relevantes vai mudando ao longo do tempo. Né? Então, se você começa ali em 2014... né, eu vou chamar os riscos ESG dos riscos que estão em verdinho, só para vocês terem uma ideia. Né? Então, os quadradinhos de cima são aqueles que são o grau de importância, e os de baixo é aquilo que, se caso se materialize, qual que vai ser o impacto disso. Né? Então, vocês vão vendo aí, eu só peguei os últimos 6 anos, mas vocês podem ver que em 2020, isso eu estou falando pré-pandemia, tá, gente? Então, praticamente todos eles têm alguma relação com ESG. Então, a gente está saindo aí de um cenário que isso estava ali, como a nossa colega Sônia fala, meio no anexo, meio escondido, meio embustido, e de repente está escancarado aqui para todo mundo ver. E esse relatório é de janeiro. Eu acho que a Sônia vai falar alguma coisa de desenvolvimento do fórum mais recentes, né? Mas eu não vou estragar a surpresa, né, Sônia? Depois você retoma. Então, isso está muito, assim, está muito em evidência. Né? Então, a percepção que os CEOs, os formadores de opinião, os membros de conselho de que isso é importante, isso está muito em evidência. Perfeito. Né? Outra coisa que a gente vê falar muito, quer dizer, mesmo nos tempos de pandemia, quer dizer, os veículos de investimento que têm o ESG como bandeira ou como tema, não sofreram tanto, quer dizer, continuaram recebendo aportes ou continuaram, enfim, não tiveram tantas perdas como aqueles que não têm ESG. E isso eu vou deixar para a Lúcia comentar um pouco depois. Né? Perfeito. Mas aí fica a pergunta, será que o investimento ESG ele já é mainstream ou será que ele ainda é alguma questão de nicho?
Será que a gente está falando só para os iniciados? Será que todo mundo concorda que a ESG chegou a hora da ESG? Será que agora todos os investimentos vão ser sustentáveis? Ou será que a gente está falando de alguma coisa que ainda é um nicho ou é alguma coisa que ainda tem muito espaço? Eu vou deixar isso aí também para o grupo responder. O gráfico de baixo, né, é uma discussão que a gente tem há muito tempo, que é um pouco o ovo ou a galinha, né? É possível mensurar, quer dizer, será que os fundos que investem em empresas que têm o ESG em dia ou que são benchmarking nesse tema desempenham melhor do que aqueles que não têm? E essa é uma pergunta que a gente faz há muitos anos, e eu lembro até quando a Sônia me procurou há muito tempo atrás, para a gente começar a discutir as questões ali do ISE, né? Essa é uma pergunta que, nos tempos de pandemia, fica mais fácil responder, né? Eu acho que, dado o cenário que nós estamos vivendo, esse descolamento de quem faz a lição de casa e de quem não faz ficou mais fácil de ser demonstrado, né? O que eu também deixo mais uma pergunta aqui: será que depois da pandemia, será que isso vai continuar? Quer dizer, essa é uma boa pergunta. Mas o fato é que o que nós estamos vendo na prática é que as empresas que têm as práticas ESG bem estabelecidas, elas apresentam uma menor volatilidade ao longo do tempo, né? E é isso que esses gráficos, que qualquer um de vocês pode entrar e pode ver, é o que demonstra aí, basicamente aí de fevereiro para cá, né? Muito bem. E para concluir, eu vou deixar também mais duas perguntas no ar, né? A gente vê que esse tema ele realmente tá todo mundo fala, todo mundo quer participar, mas quando você pega, por exemplo, quem são os signatários do PRI, né? O PRI é o Principles for Responsible Investment, né? Você vê que a grande maioria deles, o grande crescimento deles, está no hemisfério norte, né? Então, você pega aí, né, Estados Unidos cresceu 22%, Canadá 14%, a Europa, né, você pega ali, só em Reino Unido e Irlanda, você tem quase 400 signatários, né, para um território pequeno, né? Mas você pode ver que o Brasil ele tem cerca de 50 signatários e tem crescido aí uma base de 2,5% ao ano. Então, eu também fico pensando o seguinte: será que, né, a questão do ESG, ou a questão de você falar sobre esse tema, é algo assim só dos países desenvolvidos, alguma coisa do hemisfério norte? Ou será que a gente aqui também tem essas, assim, já estamos devidamente sensibilizados ao tema, né? E para concluir, até porque acho que gostaria que eu ouvir de vocês, as coisas acontecem muito rápido no mundo ESG, né? Eu anotei duas coisas aqui que não estão no slide, mas que aconteceram, que acho que são relevantes. Primeiro, para o Brasil, né? Eu nunca tinha visto, né, na minha vida, investidores fazerem uma carta, ou empresários, se manifestando publicamente com relação à questão da Amazônia, ou do desmatamento na Amazônia, né? Então, se você falar 20 anos atrás, acho que era impensável você pensar que alguém ia mandar uma carta falando que realmente temos que ter o desmatamento zero. Então, na minha visão, isso já é talvez uma mudança, né, um outro mindset, no sentido de que realmente essas questões são importantes e o valor de preservação da floresta é maior do que o valor da floresta derrubada. Só para colocar para o grupo, né? Eu acho que isso foi um ponto muito importante que aconteceu. E como nem tudo são flores, né? Quer dizer, não é que todo mundo adora o ESG, ninguém vai ser contra. Mas a gente vê pequenos movimentos e talvez não estejam tão alinhados com quem está falando aqui. E eu queria apontar um que aconteceu aí no final, aqui, há mais ou menos 2 semanas atrás, nos Estados Unidos, mais especificamente, que é a questão ali do Labor Secretary, né? Secretário ali do Ministério do Trabalho, não sei exatamente como é que seria a tradução. E eles estão, enfim, colocando uma normativa, né, para discussão que basicamente fala o seguinte: os fundos de pensão, eles não são veículos para outros objetivos sociais que não a aposentadoria dos seus membros. Quer dizer, o objetivo social do fundo de pensão já está endereçado por aí, ou seja, ele não deveria se preocupar, ou não deveria olhar outros efeitos, vamos chamar, colaterais positivos de ESG. Né? Então, assim, ele está colocando uma série de normas, no sentido que os administradores, quer dizer, que têm o dever fiduciário desses fundos, que eles demonstrem que eles não estão sacrificando o retorno do fundo para atender objetivos de ESG. O que, na minha humilde visão,
é uma visão antiga, né? Porque ele ainda coloca o antagonismo de risco e retorno, né? Que os fundos ESG, eles têm menos retorno. E que, para mim, é um falso dilema, como está sendo mostrado agora na pandemia. É justamente o contrário, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que nós estamos todos aqui discutindo alguma coisa e, de repente, vem uma outra visão completamente diferente, ou seja, como é que é esse caminho daqui para frente, né? Então, é isso. Eu encerro e passo a palavra para minha colega Eliette. Ótimo, Zibas, obrigada. Muito bom, assim, ouvir de você todos esses aspectos, essas tendências, esses desafios, né, que nós vamos enfrentar. E eu diria que eu acho que a jornada ESG veio para ficar, tá? Eu acredito nisso, acredito que as minhas colegas também acreditam e vamos torcer para isso realmente ser incorporado aí em todas as organizações, né? Bom, vamos lá, vamos para o bate-papo, que eu acho que isso nesse momento que a gente consegue compartilhar bastante experiência. Eu só queria colocar um lembrete para todos os participantes. Caso vocês queiram fazer qualquer tipo de comentário, pergunta, por favor, o chat está liberado e à medida aqui do nosso bate-papo a gente vai buscando algumas perguntas para a gente tentar responder o máximo delas, tá? Bom, vou começar com uma pergunta para a Sônia. Sônia, a gente percebeu, principalmente agora nesse momento de pandemia, de Covid, né, que de alguma forma as organizações, as empresas, elas estão muito conectadas com a sociedade, né? E que de fato há um engajamento ali grande de empresas se preocupando com a questão não só ambiental, mas com a questão do social, de fato se preocupar com seus funcionários, né, os outros stakeholders, cadeia de fornecimento, com seus clientes, enfim, né, com outros stakeholders também, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, Sônia, você acha que, na sua visão, né, a crise da Covid-19, ela veio como um aspecto para, de fato, impulsionar, né, a integração dos aspectos ESG nas organizações? Você acha que na retomada dos negócios, de fato, o ESG ele vai ser incorporado pelas organizações? Ok, Eliette, obrigada pela pergunta. Bom, primeiro, super prazer estar aqui. Quero desejar vida longa, né? A jornada ISD da KPMG. Certamente a gente, só com o que o Ziba já perguntou, a gente já tem 5 jornadas pela frente. Podemos já olhar a agenda, mas enfim, é bom demais estar em boa companhia, como o Ziba falou, colegas, né, KPMG, quanto projeto junto a gente fez, quanta coisa boa, né, Luzia, tantos fóruns, tantos debates, né, então, assim, primeiro, meu imenso prazer e honra em ter sido convidada aqui para o primeiro episódio da Jornada ISD, está com tanta gente legal, né, já vi todos os nomes lá no chat também, muito bom, então esse primeiro, o meu grande agradecimento. E acho, de novo, né, o Zibas trouxe um monte de perguntas que a gente já quer responder todas. Eu vou responder da Eliette, eu só vou dizer, Zibas, que a hora que você estava falando aí dessa questão dos Estados Unidos, do fundo de pensão, aí veio para minha cabeça assim, né, questão de visão. E aí você trouxe, é uma visão antiga, né? Então, acho que é exatamente isso, uma questão de visão e que tipo de visão. Mas, enfim, acho que a gente vai trafegar por aí. Então, Eliette, eu acho que sim, né? A resposta curta, se a pandemia de fato veio trazer um cenário, vamos dizer assim, favorável para a inserção das questões sociais e ambientais, eu acho que sim, né? Eu sempre, quando falo de pandemia, eu gosto de falar 2 coisas para começar. Primeiro que, assim, eu entendo que até para o meu sim tem a ver com a natureza dessa crise, né? É uma crise humana. Eu acho que isso a diferencia das demais que a gente passou. Então, por isso que muitas vezes fala, 2008 a gente também pensou que ia, né, recuperar e ter uma série de incentivos diferentes e não tivemos. Mas a natureza de 2008 não era humana, né? Era econômica. E eu acho que aqui a gente está vivendo um ineditismo pela dor que só sai ileso quem, assim, tem que ser estudado, quem não se afeta pelo que a gente está vivendo. Então, acho que assim, a natureza dessa crise é outra, ela é humana, ela impacta no social, que percebe que é ambiental e que é econômico. E também eu gosto sempre de trazer
a incerteza que a gente está vivendo, né? Eu sempre me amparo aqui no Índice Mundial de Incerteza Pandêmica, que o FMI lançou em abril para medir o grau da incerteza do coronavírus, comparando com outras epidemias e pandemias, né? Eu pego o recorte de 31 de março, estou olhando aqui na minha cola. Então, assim, em 31 de março, esse índice apurou que o nível de incerteza do coronavírus era o triplo do nível de incerteza da SARS, que foi em 2002, 2003, e quase 20 vezes o nível de incerteza do ebola. Então, assim, estamos navegando mares nunca dantes navegados mesmo, né? E eu acho que aí também tem a riqueza disso. E tudo que a gente está ouvindo do pós-pandemia é numa lógica, entre aspas, verde, né? Então, assim, G20 falou disso, a União Europeia, FMI, prefeitos, coalizão de CEOs, o Zibas falou agora, né, da nossa recente carta agora, né, ontem, os ex-ministros, ex-presidentes de Banco Central, European Green Deal, e um que eu gosto muito, que me chamou muito a atenção, uma coalizão de profissionais da saúde, pedindo uma recuperação verde no pós-pandemia. E eu acho que por trás disso a gente vê outros atores vindo para o cenário, né? Quando que antes a gente viu profissionais de saúde fazendo manifesto e se colocando, né? Então, para onde a gente olha, os sinais são esses, né? Agora, eu acho que além dos sinais, a gente tem que se basear em fatos. Aí eu queria chamar a atenção de dois fatos que dialoga com o que o Zibas falou, né? Quer dizer, os índices de sustentabilidade, tradicionalmente, têm melhor performance e menos volatilidade, isso está dado no mundo todo, em todas as bolsas, sabendo que a gente compara laranja com banana, né? A gente compara o índice de sustentabilidade com o principal índice da bolsa em geral, fazemos assim, e isso é uma comparação imperfeita, mas não há o que fazer. E aí eu trago, né, BlackRock, que tem uma voz muito ativa, né, vocês também comentaram isso, lançou agora um estudo dizendo que no primeiro trimestre aqui do Covid, os índices de sustentabilidade tiveram desempenho superior em 94%, né, 94% dos índices. Quer dizer, a gente vê durante a pandemia aumentar ainda mais esse percentual, que já era majoritário, de índices de sustentabilidade performando melhor. Trago aqui também, até com chapéu de CDP, que Luzia também o tem, ali com outro chapéu, né? A gente adora chapéus, assim, eu acho que isso é a versatilidade do brasileiro. O CDP acabamos de lançar o índice CDP de resiliência climática, no meio de uma pandemia, um índice de resiliência climática, né? E esse índice, entre abril e junho, ele já teve uma performance de 37,62 contra 30,18 do Ibovespa, né? Então trago aqui os indicadores para mostrar que, de fato, a gente tem algo acontecendo na pandemia que nos leva a isso. E já caminhando para encerrar a minha fala, eu queria trazer ainda uma outra pesquisa que eu tenho usado bastante da Reuters Events, que eles fizeram uma pesquisa agora em maio, com 263 executivos aí, do mundo todo, e uma pergunta que eles fizeram assim: qual é o impacto da Covid na sua estratégia de sustentabilidade? Qual está sendo esse impacto, né? E a gente teve 68% desses executivos dizendo que o impacto foi neutro, positivo ou muito positivo. E apenas 29% dizendo negativo ou muito negativo. É claro que aí pesquisa você tem que aprofundar o dado, mas de qualquer forma um sinal que reforça isso que a gente tem dito da agenda ESG. E mais, eles perguntaram também se as empresas como é que elas estavam lidando com investimento em sustentabilidade na forma concreta. O seu budget de sustentabilidade, qual foi o impacto da pandemia no seu budget de sustentabilidade? De todos os executivos, só 15% reduziram o investimento, né? 35% mantiveram, mas deixaram em stand-by novos aportes. 37% mantiveram e planejam novos investimentos e 13% aumentaram os investimentos. Então, assim, é isso que a gente está olhando, né? E eu acho que todos nós ficamos buscando dados, né? Então, se a gente olha para índices, se a gente olha para investimentos, e aí, para de fato finalizar, é o que o Zibas falou. A gente se baseou muito em Davos, né, no início do ano, quando Davos, ineditamente, indicou que os principais riscos para a próxima década são majoritariamente ambientais, isso foi um divisor de águas no Fórum Econômico Mundial, e agora o Fórum Econômico Mundial anuncia que em 2021 o tema em Davos vai ser The Great Reset,
Quer dizer, precisamos redefinir o mundo, né? Eles vão fazer o que eles chamam de Twin Summit. Eles vão ter o Fórum Econômico Presencial e Davos, a 51ª edição, e vão ter o que eles estão chamando de The Great Reset Dialogues, que vão ser debates virtuais na plataforma para todo mundo participar, o que também é inédito, né? Eu vou ler só o statement que eu acho que é forte e depois vou pedir para vocês passarem o vídeo que é de divulgação do Great Reset. E com isso, então, acho que eu espero ter te respondido. Eu acho que sim, que pandemia traz à luz, né? Não tem dia que a gente acorda e não vê boas matérias de ESG no jornal, há que se trabalhar para um bom residual, né? Mas aí também um passo por vez. Então, o que o Fórum Econômico Mundial está dizendo é assim: The Great Reset é o compromisso de construir conjunta e urgentemente as bases do nosso sistema econômico e social para um futuro mais justo, sustentável e resiliente. Requer um novo contrato social centrado na dignidade humana, na justiça social e onde o progresso social não fica para trás do desenvolvimento econômico. A crise global da saúde provocou rupturas em nossas economias e sociedades e criou uma crise social que exige urgentemente empregos decentes e significativos. Então, vou pedir para passar o vídeo que tem me impactado muito. Obrigada por enquanto. Oi, vocês me escutam bem? Sônia, esse vídeo é muito impactante, de fato, né? Muito, Você assiste ele e você fica refletindo, você pensa muitas questões, né? Assim, eu acho que só realmente em 2 minutos a mensagem com que ele passa, né, para todo mundo é muito positiva, né? E muito interessante esses seus dados também, Sônia. Eu acho que aqui na questão, de fato, da Covid, como eu coloquei, como você colocou, há uma aproximação muito grande das organizações com as questões sociais, né? E eu diria que tem 2 aspectos também, né? Muitas empresas se engajando com a causa e aquelas que eventualmente se posicionaram de uma forma talvez não tão positiva, né, tiveram um impacto também bastante negativo, né? Então é importante também pensar muito na questão da comunicação, como que você passa essa mensagem de forma correta para a sociedade, né? Bom, obrigada. Né? Bom, dando sequência aqui no nosso bate-papo, queria fazer uma pergunta agora para a Luzia. Bom, Luzia, a sua experiência, né, atuando diretamente numa gestora, né, de ativos, atuando também, avaliando os aspectos ESG nas investidas do Santander. Queria que você compartilhasse conosco, né, com todos aqui os participantes, como que primeiro, né, 2 aspectos, né? Primeiro, como que o Santander, de fato, ele está estruturado, né, para poder avaliar as práticas ESG das suas investidas de uma forma bastante precisa, né, e com um propósito bastante adequado. E um segundo aspecto quais são os principais temas, né? Quais são os principais aspectos que na sua análise, né, das empresas que você pretende fazer o investimento, quais são os principais aspectos ESG que você avalia nessas investidas, né? Para que realmente a gente entenda, né, do ponto de vista do investidor, o que é preocupante, né? O que eu, como empresa, preciso me preparar para atender essas expectativas. Pode compartilhar a sua experiência conosco? Claro, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é sempre bacana participar aqui desse debate com vocês, né?
companheiros de longa data aí, né, nessa jornada que não termina agora, com certeza a gente vai ter muito ainda para debater. Bom, eu queria, assim, comentar que a gente, lá no Santander, a gente faz análise das companhias investidas do ponto de vista ambiental, social e de governança já há bastante tempo, né? O Santander hoje é responsável por um dos fundos um dos primeiros fundos, né, que tem essa pegada ESG, que é o Ethical, que foi lançado em 2001 e ele existe até hoje. Então, nesses últimos 20 anos, a gente, né, aplicou metodologias, contou com a ajuda de especialistas, né, desenvolveu aí toda uma base de critérios para serem analisados, de forma que a gente tivesse como resultado, né, a avaliação adequada do desempenho, né, ESG das empresas, para que a gente pudesse investir especificamente nesse fundo. Ao longo desses últimos anos, a gente foi fazendo os devidos ajustes, né, a gente foi contando aí com a evolução, inclusive, né, do debate desses temas dentro das próprias companhias, e hoje a gente conta com uma metodologia que é uma metodologia global, tá? Ela foi desenvolvida no âmbito global para que a gente pudesse ter essa análise, né, de todos os ativos do mundo todo que a gente investe, e para isso a gente conta com uma base de dados, né, de um provedor externo, que nos dá a matéria básica, né, os indicadores básicos, e dentro do Santander a gente desenvolveu uma metodologia no qual a gente pudesse fazer a análise desses aspectos de acordo com os nossos critérios próprios, ou seja, a gente tem uma metodologia proprietária. E com isso, a gente tem um grande desafio, que é o de justamente conseguir coletar as informações, né, suficientes para que nos dê subsídios para realmente para uma tomada de decisão de investimentos, né? Porque, como vocês até comentaram no início, né, hoje, na área de investimentos, a gente tem falado muito sobre fundos ESG, né? Assim, nos últimos meses houve um crescimento enorme a respeito desse debate, mas a gente sabe que ainda é um grande desafio, né, para que isso, de fato, seja um fator decisivo na tomada de decisão, né? Porque numa decisão de investimentos, a gente leva em conta uma série de dados financeiros, principalmente, de crescimento, de setores, né? E a gente está alinhando tudo isso à incorporação de aspectos ambientais, sociais e de governança. E para isso a gente realmente precisa ter uma metodologia sólida e uma base de dados consistente, né? E o desafio é ter, de fato, informações disponíveis, né, e que sejam confiáveis para que a gente possa utilizar, e para que, ao mesmo tempo, a gente consiga aplicar todos esses critérios de uma forma que faça sentido dentro de um universo de investimentos, tá? E aí, né, respondendo um pouquinho também da sua segunda pergunta, sobre o que a gente avalia de fato, tá? Eu acho que aqui a gente tem uma experiência bastante grande, né, de coleta de informações, né, das mais variadas possíveis. Eu acho que aí não foge muito, né, do que as empresas, né, lutam e desenvolvem, né, para reportar os seus dados, né, então, tanto na dimensão ambiental quanto na social e de governança, né, indicadores que sejam consistentes, objetivos. Mas acho que um grande desafio nosso é avaliar a materialidade dos fatos, né, dos setores, né, e aquilo que é realmente relevante do nosso ponto de vista. Tá? Então, assim, a gente tem um trabalho bastante intenso para identificar a materialidade não só pelos setores das companhias, né, mas também daquilo que acontece no dia a dia. Então, eu sempre falo, né, que as empresas podem ter boas gestões de sustentabilidade, pode ter bons indicadores, bom monitoramento, mas todas elas, de uma certa forma, estão sujeitas, né, a fatos críticos, a controvérsias, né, a algum tipo de incidente, acidente ambiental, enfim. E esse é um ponto muito importante para a gente, né? E quando a gente fala em fatos críticos, né, em questões mais controversas no universo das empresas, a gente também está falando de transparência, tá? Então, assim, uma coisa muito relevante para a gente é que as companhias tenham esse grau de transparência, de clareza, né, nas informações, para que a gente consiga, de fato, apurar, né, os dados, né, confiáveis e possa, com isso, traduzir aí numa tomada de decisão de investimentos com base nesses fatores. Muito interessante, Luzia. E é bom, assim, para caso tenha algum participante, né, que atue numa empresa, que precisa pensar nesses aspectos, como aprimorar esses aspectos até
para atender, de fato, a visão do investidor, né? Então, acho que se preocupar com a questão da transparência, você ter informações com qualidade, né? Se preocupar com o desafio que você falou, o que é material, de fato, né? Para trazer aqui para uma avaliação de riscos e pensar em toda a estratégia de plano, até de ação para endereçar esse risco. Eu acho que são esses os principais desafios, né, na parte de integração ESG como um todo, né? Obrigada, viu, Luzia? E Zibas, a gente tem alguma pergunta no chat? Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui, como eu coloquei, é um debate, né? Ou perguntas ou algum tema que seja relevante. Sim. Eu vou aproveitar aqui justamente para... A gente recebeu aqui uma pergunta, ela é bem específica, mas acho que eu gostaria de ouvir tanto a Sônia quanto a Luzia. É o seguinte, está se dizendo assim que, basicamente, se todos os pilares estão sendo debatidos, de ESG estão sendo debatidos no Brasil, né? A visão é que parece que o meio ambiente domina o cenário dessa discussão no Brasil, né? O social tem ganhado, será que o social ganha força após a crise? E a governança, quer dizer, como é que vocês veem? Quer dizer, se é uma visão de que a gente, quando fala de ESG no Brasil, é muito E, né? É muito environment, né? A gente está falando um pouco mais de social agora, né? Quer dizer, provavelmente depois da crise, e o G nessa história toda, né? É um pouco isso. A pergunta aqui do nosso colega Manuel Fernandes. Obrigado, Manuel. Quer que eu comece aqui? Pode ser, Sônia. Bom, obrigada, Manuel. Eu acho assim, né? Sem dúvida o S, né, vai ter destaque, está tendo destaque. Agora parece que, né, o meio ambiente apareceu, então todo mundo falando de meio ambiente. Mas o que eu queria, na verdade, provocar, e acho que todo mundo que está aqui nesse webcast é formador de opinião, é a gente parar de falar das letras separadamente. Né? Tanto que eu tenho uma proposta, escrevi um artigo do EESG, né? Porque enquanto a gente não puser o econômico, então por isso criar mais um E, né? E de econômico, E de ambiental, S de social e G de governança, para que um dia a gente não use mais, né? Espero que um dia a gente vai falar do mundo. Aí o mundo tem essas questões interligadas. E pode parecer bobagem, mas assim, eu acredito muito que as palavras têm força, que as siglas têm força, a forma que a gente escreve tem força. Então, se a gente continuar escrevendo ESG, existe esse mundo ESG e um mundo econômico em algum lugar que eu não sei onde é, né? Tem alguém lá ganhando dinheiro enquanto tem gente debatendo a árvore e as crianças, né? Então, assim, respondendo, Manuela, acho que sim, acho que no final o meio ambiente ganhou agora um foco grande pelos fatos que a gente já sabe, mas assim, a gente está no meio de uma pandemia que juntou o S com o G, com o E, né? Então, eu prefiro sempre encaminhar a discussão para a sustentabilidade mesmo e para uma nova lógica de olhar com tudo interconectado, que a pandemia, mais do que nunca, né, nos trouxe esse olhar. Eu concordo, Sônia. Eu acho que isso passa muito pela visão dos investidores também, né? Porque é justamente isso. Até o momento em que isso era visto como uma coisa separada, né, ou um anexo, ele não tinha tanta relevância. E agora a gente vê isso no debate, né, não só de investidores globais, mas aqui no Brasil também com mais força, vários movimentos, né, pressionando para a questão principalmente de desmatamento, questões sociais em função da pandemia. Então, eu acho que hoje a gente consegue ter uma visão mais integrada, porque, de fato, isso está afetando o desempenho das empresas. Então, assim, no final do dia, é isso que a gente está olhando, né? São questões que não podem ser negligenciadas, né? São riscos que estão aí, de fato, né, no nosso dia a dia, e a gente tem observado isso com muito mais frequência, mas eu também vejo o outro lado da questão da oportunidade. Né? Eu acho que nesse meio de discussão, quando a gente fala de crise, mesmo na questão de mudanças climáticas, a gente vê aqui no mundo, né, de ativos, né, que podem ser investidos, ou mesmo, né, de ferramentas para investimentos, olhando muito para a questão de oportunidades nesse aspecto. Então, assim, oportunidades de novas tecnologias, de olhar para uma economia mais sustentável, né, de empresas que estão inovando, né, nessa questão de olhar os aspectos sociais diante de uma crise sem precedentes. Então, é isso, eu acho que as coisas vão se juntando, elas estão muito conectadas,
Mas, de fato, eu acho que também tem um outro ponto, né, e voltando um pouco, que, de novo, é a questão da materialidade. Eu acho que tem alguns setores que, sim, né, questões ambientais são muito relevantes, né, e afetam, de fato, o desempenho das empresas. Tem outros setores de serviços que a gente vai olhar questões trabalhistas muito mais, com mais detalhe, né, questões de direitos humanos é uma questão ainda bastante relevante dentro desse universo, né, e enxergando, né, a governança como aquilo que dá a base de sustentação para tudo isso. Eu acho que boas estruturas de governança, conselhos, né, bem montados, né, e com pessoas que têm experiência e conhecimento nessa área, eles acabam, de fato, trazendo à luz, né, essa integração de uma forma um pouco mais clara, né, e que faça sentido dentro de uma empresa, que não fique só naquele objetivo de projetos filantrópicos, projetos sociais, que obviamente têm a sua importância, mas é uma parte do todo, né? A gente está falando aqui de sustentabilidade como uma estratégia de negócio de fato, e é para isso que a gente tem que olhar. E perfeito que você colocou, Luzia, da necessidade, né, da importância do G como base de toda a questão do ESG, né, e da importância do envolvimento dos órgãos de governança, né, seja o conselho, seja os comitês de assessoramento e a alta administração como um todo. E aí, puxando essa sua fala, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, né? Às vezes, quando a gente tem interações com conselhos de administração, muito se discute o quanto que o conselho, de fato, está preparado para discutir as questões ESG, né? E em alguns casos se discute se tem membros com expertise necessária para debater o tema, às vezes acabam até suprindo essa necessidade com a inclusão de um membro que talvez tenha um pouco mais de experiência, né? Só que, por outro lado, eu vou colocar minha visão, não sei se incluir um membro com a experiência necessária supre de fato as necessidades, ou se há necessidade de conscientização de todos os membros, porque no final é um órgão colegiado, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouco qual que é a sua visão, principalmente na interação com membros de conselho de administração e com a alta administração como um todo, vocês entendem que os conselhos estão preparados para, de fato, debater o tema ESG, tá? Então, para a Sônia e para você, Luzia. Então, eu vejo da seguinte forma, né? Eu acho que esse tema, também muito influenciado pela pandemia, chegou definitivamente nos conselhos, né? A provocação, e isso que você está trazendo, é um membro, é um comitê, como é que a gente melhor subsidia o conselho com essas questões, né? Eu vejo claramente esse movimento, eu já percebi isso no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, eu já percebi um movimento de procura por profissional de sustentabilidade, mas agora realmente isso ganhou uma atração. A gente, na GRI, uma das principais, talvez o principal projeto do ano na GRI é realmente advogar pela criação de comitês de sustentabilidade formais para suportar o conselho, né? O que tem por trás disso? Assim, um comitê formal suportando o conselho que seja presidido por um conselheiro de administração. Então, o conselheiro de administração é o presidente desse comitê de sustentabilidade. Porque, no fim, o que a gente percebeu, a GRI e o IBGC fizeram uma pesquisa no ano passado, e um dos outputs da pesquisa era a importância de criar comitês de sustentabilidade. Porque se chegou à conclusão que, muitas vezes, esse olhar holístico dessas letras todas juntas não chegam no conselho, pode chegar, sei lá, risco chega por um lado, a questão do impacto ambiental chega pelo outro. Por quê? Porque a gente está construindo uma lógica interconectada ainda, então ela não chega. Então, ter um órgão olhando para essas questões e responsável por ver esse todo se torna, então, bastante importante. A gente vai trabalhar muito para isso, e vejo já também, queria até ver depois a percepção de Zibas, Luzia, sua, eu vejo já mais empresas criando este órgão e vejo padrão de conselho de administração. Eu sou jornalista, né? Eu sou uma especialista em sustentabilidade, eu não sou uma pessoa de finanças, de planejamento estratégico. Então, assim, hoje já, graças a Deus, a gente olha que os comitês, que os conselhos têm que ser diversos, e diversos não só em gênero, diversos em background, diversos em olhares, em visão. Então, eu acho que isso é um movimento positivo
que, por meio de um comitê de sustentabilidade, pelo menos a gente acredita dessa forma, você começa a levar mais as informações organizadamente, né, para que o conselho possa tomar melhores decisões. Acho que, no fim, o que a gente está querendo é que o conselho esteja municiado de informações, e a transparência, né, nisso que a Luzia também trouxe fortemente. E aí, eu e as pesquisas, né? Acho que o jornalista tem esse cacuete. Tem uma pesquisa que eu gosto muito, bastante recente, da FM Global, é uma seguradora, né? E ela ouviu CEOs e CFOs, justamente nessa sua pergunta que você fez, quer dizer, os conselhos estão preparados? Então, 3 dados rápidos, né? Foi agora em fevereiro, foram CEOs e CFOs, 2 centenas deles. 76% deles disseram que as empresas estão, de alguma maneira, expostas ao risco climático. Que bom, já ticamos essa, né? O pessoal já entendeu isso. Aí, 3 em cada 4 deles, 77% desses executivos, que são das maiores companhias do mundo, reconheceram que as empresas não estão preparadas para arcar com o impacto financeiro da mudança do clima. Então, assim, eles reconheceram que existe uma mudança, né, que há um impacto importante, mas eles dizem que as empresas não estão preparadas para arcar com o impacto financeiro disso. E 66% dos respondentes entendem que o conselho de administração deve ser responsabilizado por impactos financeiros de mudança do clima negativos, né, que venham a ocorrer. Para conselheiro, 66%. E para executivo, no nível executivo, 74% acreditam nisso. Então, assim, concluindo essa lógica de raciocínio, eu acho que a gente agora vive um momento de se entender que este é um tema que tem que estar no conselho e precisa de expertise, né? Eu acho que isso também é uma questão importante. Precisa de estrada, precisa de conhecimento para poder atuar da melhor forma possível nesse nível mais alto da companhia. Excelente. Eu Quer vou comentar, Luzia, por favor? Eu vou trazer assim um pouquinho até da nossa visão, né, como analista, né, e a gente tem o costume de avaliar muito a questão de governança e a composição do conselho, olhar muito a experiência, a expertise desse conselho, né, e como é que foi, né, a atuação desses conselheiros em outras companhias, em outras empresas, né. Eu acho que esse é um fator muito importante, o currículo desses conselheiros. O que a gente vê é que a questão da diversidade é muito importante, e é a diversidade em todos os níveis, não só de gênero, né, mas de experiência, de background, de conhecimento, enfim, quando a gente tem um conselho mais diverso, a gente consegue ver que tomam decisões um pouco mais alinhadas com as preocupações de sustentabilidade. E essa questão de você ter os especialistas, né, eu acho que é sempre válido, tá? E aí eu não tenho resposta para qual modelo é o ideal. Eu acho que o que a Sônia mencionou, né, de ter comitês de sustentabilidade que apoiam, e dentro desse comitê ter um representante do conselho de administração, eu vejo que é uma estrutura aqui que funciona muito bem, porque faz justamente essa comunicação entre as partes, tá? Então, acho que isso é bem relevante. E, de uma forma geral, eu acho que esse tema tem evoluído bastante dentro da discussão dos conselhos de administração, às vezes um pouco pela dor, né? Então, assim, empresas que sofreram algum baque, né, e que tiveram aí consequências mais críticas, eu tenho observado que tem colocado especialistas nos conselhos, né, muito com uma preocupação de apagar um incêndio no primeiro momento, mas certamente para manter essa estrutura como uma prevenção aí para riscos futuros. Uhum. Interessante o que você, Luzia e a Sônia trouxeram, porque o ACI da KPMG, o Audit Committee Institute, nós fazemos uma pesquisa, na verdade um estudo, né, anual, com base em informações que são divulgadas, né, por empresas abertas no mercado, com base no formulário de referência, né? E no nosso último estudo, nós avaliamos a quantidade de empresas que possuem comitês de assessoramento ao conselho, né, e quais são esses principais comitês. Há uma grande quantidade de empresas com o comitê de auditoria, até mesmo também pela questão da relevância do órgão, né? Mas comitê de sustentabilidade, das 223 empresas que nós avaliamos, apenas 10% tem comitê de sustentabilidade, né? São 22 empresas. Tudo bem, existem comitês de auditoria, tem o comitê de governança, o comitê de riscos, que eventualmente esses comitês
pode ser que discutam esses temas, né? Mas talvez não na profundidade que o Comitê de Sustentabilidade, que seria o comentário até mesmo que a Sônia fez, né? Com mais precisão, com um pouco mais de olhar crítico para essa questão, né? E um outro dado que vocês comentaram da questão da diversidade, né? Qual que é a qualificação, qual que é o perfil dos conselheiros? Nesse mesmo estudo que a gente faz, nós percebemos que grande parte são engenheiros, seguido por administradores, economistas e advogados. E a parte de engenheiros houve um grande aumento, né? Em 2017, quando nós fizemos um primeiro estudo, nós tínhamos 26% com engenheiros, e esse número subiu, esse percentual subiu para 30%. Muito provavelmente mais engenheiros ambientais, né, com essa expertise no tema, né? Então, é um dado... Tá bem, sem jornalista e sem sustentabilidade, mas a gente vai mudar isso, as coisas vão mudar. Com certeza, com certeza. Ziba, você quer fazer um comentário sobre essa questão? Sem dúvida. Eu estou aqui, na verdade, num dilema, tá, Elete? A gente recebeu aqui 15 perguntas nos últimos 2 minutos, e eu estou tentando ver se eu consigo achar um ponto em comum. Sim, minha visão. Eu acho que são temáticas bem diferentes, assim, acho que a gente, enfim, agradeço, né? Assim, tem de tudo um pouco aqui. Eu acho que a gente vai passar para vocês, tá? E vocês depois, acho que respondem pessoalmente. Mas enfim, acho que só para fazer um fechamento, primeiro, eu acho que, assim, eu acho que tem questões que são inegáveis, né, que a gente está discutindo aqui, né? Eu acho que todo mundo concorda numa série de aspectos. Acho que eu nunca vejo ninguém levantar a mão e falar, não, eu sou contra, eu não concordo, ou acho que não deveria ter, né? Mas também acho que a gente, passado esse concordo, né, você tem um outro caminho, né? Um outro caminho que a gente está sempre meio, como é que eu posso dizer, empurrando a pedra para cima da montanha. Quer dizer, eu acho que ainda existe muito ceticismo, né? A gente que trabalha aí em uma série de setores, né? A gente tem as questões aí que o pessoal chama de, assim, até veio uma pergunta nesse sentido, questão de greenwashing, questão de que se isso vai ser usado nos projetos de infraestrutura, quer dizer, quando o Brasil tiver retomada, a gente vai usar o mesmo modelo, né? Quer dizer, a gente estava até tendo uma discussão, não sei se vocês lembram, no começo do ano, que teve aquelas enchentes enormes em Minas Gerais, né? E destruiu as avenidas e tal, aí você reconstrói com o mesmo padrão, né? Com o mesmo dimensionamento que você tinha. Então vai ter outra chuva bíblica daquelas e vai arrebentar de novo. Quer dizer, como é que a gente lida com essas questões? Então, assim, acho que tem um monte de pergunta aqui, né? A gente não vai conseguir esgotar todas elas aqui, mas a gente vai mandar para vocês. E no mais é isso. Eu fico com um gostinho de quero mais, assim. Gostaria que isso fosse aí, por mim ficava aqui até tarde, né? Adoraria conversar mais, mas eu acho que a gente está esgotando o tempo, né, Eliette? Eu não sei como é que está o cronograma aí. É isso mesmo, a gente já passou 5 minutos, foi muito rápido, né? Porque quando o assunto é bom, ele passa rapidamente, né? E eu concordo com vocês, Zibas, por mim também ficaria aqui muito tempo a gente debatendo e, de novo, escutando bastante a experiência da Luzia, da Sônia, que enfim, são feras, né, no tema ESG no mercado. Mas, para não passar muito do nosso tempo, eu queria que a Sônia e a Luzia, se vocês puderem fazer um comentário final, uma mensagem final para os nossos participantes. Quem começa? Vamos lá. Quer dizer, vamos lá, já peguei aqui, né, Luzia? A gente já está tão em casa aqui que a gente seguiu essa, mas enfim, já que eu peguei, eu vou, né? Não, então, eu acho que assim, 4 coisas que eu queria dizer, né? Que eu fiquei aqui o tempo todo pensando muito na fala inicial dos Zibas, o que vai ter de diferente, isso vai ou não vai? Uma coisa que eu acho que a gente está ouvindo vozes diferentes, né? E isso faz total diferença, né? Para ser redundante, no cenário. Então, eu li outro dia, acho que faz umas 2 semanas, vocês devem ter lido também a matéria dos CEOs, né? E aí os CEOs falando do tema, ele falou, então, a gente precisa publicar as informações socioambientais. Eu falei, sim, né? Relatório de sustentabilidade, GRI, TCFD, que legal, mas é isso, quer dizer, entrou no mindset, não importa que a gente já faça,
mas alguma área fazia e de repente não estava no radar dele, né? Então, acho que assim, vozes novas vindo nos dão a esperança de que a gente de fato vai sair do nicho e que o residual vai ser alto, porque eu acho que a gente não vai fazer tudo que a gente quer do dia para a noite, mas eu torço para um residual alto, né? A segunda coisa é que eu acho que a gente vê avanços e coisas novas, e aí eu não posso deixar de citar Santander, Aquilos, e aproveitando a tua presença, o financiamento verde que vocês lançaram agora, né, que são taxas de juros, elas são reduzidas de acordo com a empresa adotando a agenda de sustentabilidade e com muita alegria GRI um dos critérios ali, né? Então, é disso que a gente está falando, coisas novas surgindo. Em terceiro ponto, eu acho que assim, eu torço também para a gente não desperdiçar a oportunidade, né? O Churchill falou isso, nunca devemos desperdiçar uma boa crise, então não desperdiçar a oportunidade dessa crise, lembrar que existe um framework muito dado que são os SDGs, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a gente deve se guiar nele. E assim, queria deixar só o meu Instagram para quem quiser continuar a conversar lá, é Sustentabilidade by Me, e agradecer imensamente. Realmente, Agostinho de Quero Mais, já essa jornada começou muito bem, na minha opinião. Parabéns e obrigada. Bom, eu queria comentar que eu acho que, falando um pouquinho dessa questão que você comentou, Ziba, de greenwashing, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade hoje única, e essa questão de sustentabilidade está, né, no debate aí de todo mundo no dia a dia. Eu acho que a gente quer muito aproveitar essa oportunidade para que as coisas de fato sejam feitas como devem ser, né? Então, assim, acho que a gente já passou dessa fase de querer maquiar, de querer se vender como sustentável e no fundo não ser. Então, acho que é uma grande oportunidade que a gente tem. Eu vejo que teve uma evolução muito grande, principalmente por parte das empresas, né, de divulgação, de comprometimento, né, de gestão. E eu vejo um crescimento muito grande no universo de investimentos, né, que é do qual eu estou falando, que eu tenho, né, atuado com mais força recentemente. E eu também gostaria de aproveitar, né, que essa onda que também não seja um greenwashing para os investidores, né, para que a gente não crie produtos e não fale que tem investimentos sustentáveis quando no fundo ele não é, né? Então, assim, eu acho que a gente está no momento certo para debater isso. E eu acho que a gente também tem as ferramentas adequadas, né? Então, participar de um webinar como esse, né, com um alcance enorme para muitas pessoas, é muito legal, né? Não falar só para os convertidos, né, Sônia, Ricardo, que a gente, na Eliette, a gente sempre acaba tendo um pouquinho dessa dificuldade. A gente já fala para quem entende do assunto e para quem, né, está comprado na ideia. Então, acho que a gente tem que realmente trazer novos atores, né, disseminar isso da melhor forma possível. E com seriedade, né? Eu acho que a gente não pode achar que tudo isso é uma moda, é uma onda, né? Vamos aproveitar essa crise e falar mais, e daqui a um tempo voltar tudo ao que era antes. Eu acho que, de fato, a gente tem que evoluir aí nessa economia mais sustentável, com uma visão mais humana, né, Sônia, como você falou logo no início. Eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso cenário atual. E realmente aproveitar essas grandes oportunidades que a gente tem hoje. E agradecer muito, né? Eu gosto muito de conversar com vocês, né? É uma grande oportunidade. E, olha, sucesso para vocês aí nas próximas jornadas, que tem muito a ser debatido ainda. Muito bom. Bom, eu, de novo, só gostaria de agradecer, primeiro, né, a participação de vocês e a participação de todos os nossos convidados. Como o Zibas colocou, tivemos muitas perguntas no chat, infelizmente 1 hora não foi suficiente, é até bom para nós repensarmos os próximos episódios, né? Fazermos talvez com um período um pouquinho maior, mas é o nosso comprometimento a gente avaliar cada uma dessas perguntas, a gente vai responder e encaminhar para todos vocês, não se preocupe, porque não entendemos o quão relevante é o assunto, né? Queria só relembrar também que esse webcast ele foi gravado, então também compartilharemos o link para que vocês possam acessar mais uma vez, né, se for de interesse de vocês. E, novamente, muito obrigada pela participação de todos e ficamos à disposição e que vocês tenham uma excelente tarde e continuem bem e seguros. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, gente, obrigado. Foi ótimo.